Olá, começa agora o programa MP com Você, uma parceria entre o Ministério Público do Estado do Espírito Santo e a Assembleia Legislativa. O MP com Você quer aproximar ainda mais o trabalho que é feito pelos procuradores e promotores de justiça da sociedade capixaba, além de esclarecer dúvidas da população e mostrar na prática como é feito o trabalho do Ministério Público Estadual. Hoje recebemos aqui nos estúdios da TV Alice o promotor de justiça Pedro Ivo de Souza, dirigente do Centro de Apoio Operacional Criminal, o CACR. Nós vamos iniciar a nossa conversa falando de combate à criminalidade. Doutor Pedro Ivo, seja bem-vindo. De que forma o Ministério Público do Estado do Espírito Santo atua nesse viés de combate à criminalidade? Bem, essa é uma pergunta que a gente poderia responder de diversas formas. Mas para tentar deixar ela de uma maneira um pouco mais simplificada, é possível dizer que o Ministério Público atua de forma preventiva e repressiva. Preventiva acompanhando as políticas de segurança pública, mas não somente as políticas de segurança pública, porque para falar de combate à criminalidade nós precisamos pensar para além das políticas diretas de segurança pública, precisamos pensar em políticas de saúde, políticas de educação, por exemplo. Então, tudo isso faz parte de uma prevenção. Aquela nossa atuação com a tutela dos direitos da criança e do adolescente também tem significado preventivo para que a gente possa combater a criminalidade. Mas, para além disso, a gente também atua de forma repressiva. O Ministério Público tem uma especial atenção em relação a isso. Então, eu hoje atuo num órgão que tenta e consegue, na grande maioria dos casos, estruturar a atuação criminal do Ministério Público no Estado do Espírito Santo. Para além desse órgão de apoio operacional, nós temos, por exemplo, o GAECO, que se direciona aos crimes praticados por organizações criminosas. Nós temos também alguns outros grupos que se estruturam internamente e se direcionam de forma pontual, em alguns momentos, a atender alguma demanda, por exemplo, com júris que acontecem pelo Estado do Espírito Santo. Mas é importante dizer para a população que a grande maioria dos promotores de justiça hoje atuam em promotorias criminais, que são destinados ao combate à criminalidade. E o Ministério Público ele não fica acompanhando essa criminalidade somente no pré e no durante um processo. Também o pós-processo, ele é monitorado pelo Ministério Público. A fase de execução penal, nós temos, por exemplo, um grupo de trabalho específico em execução penal. De que forma é feito isso, doutor? Então, o Ministério Público com o GTEP, que é coordenado pelo Dr. César Ramaldes, ele vai averiguando, fiscalizando, acompanhando o cumprimento das sentenças criminais que foram expedidas contra as pessoas e analisando se eles estão cumprindo de forma correta ou se não está cumprindo de forma correta. E daí, se está cumprindo de forma correta, a gente vai progredindo os regimes, vai concedendo os direitos. Se não está cumprindo de forma correta, a gente vai regredindo os regimes e fazendo com que ele cumpra direito. E o senhor falou também da questão da prevenção. O MPS também tem atuado em uma série de campanhas, né? Como, por exemplo, a Conte Até 10. Como é que funciona isso, doutor? Então, Rubem, isso é uma inovação para o Ministério Público brasileiro e é uma aproximação um pouco mais direta com a sociedade, para que o Ministério Público possa falar diretamente com o cidadão na rua, olho no olho, né? Pegando na mão, dando uma comunicação direta mesmo sobre algo que está trazendo algum tipo de problema maior. A campanha do Conte Até 10 ela nasceu de uma estratégia nacional, que a gente analisou o cenário de homicídios praticados no Brasil inteiro e fizemos então uma grande aliança nacional com a Meta 2 da ENASF, para que a gente investigasse os crimes de homicídios que não tinham sido ainda elucidados, para que depois a gente, nas metas 3, 4, a gente conseguisse pronunciá-los, julgá-los e executar esses crimes, então, que haviam sido praticados. Mas só essas ações nós entendemos que não eram suficientes, porque ali a gente já estava falando de repressão, né? Então nós identificamos, olha, nós precisamos também fazer uma ação preventiva. E dali a gente fez um levantamento sobre os motivos dos crimes, desses homicídios. E verificamos que havia um grande percentual de crimes que eram praticados por motivos fúteis, banais. E aí nós conseguimos então elaborar a campanha do Conte Até 10, para que
a população ela visualizasse, entendesse, praticasse uma cultura de não violência, para que quando ela fosse posta numa situação iminente de violência, ela pensasse até 10 vezes, né, 10 segundos, 10 minutos, cada um com o seu time, seu tempo, para que ela não cometesse um ato que ela se arrependesse. Nós verificamos que em muitos casos homicídios foram praticados, crimes foram praticados por pessoas que não tinham um perfil criminoso, né, mas que em determinado momento se estressaram demais, beberam demais e praticaram um crime que, se ela tivesse pensado um pouquinho, ela não faria. A campanha do Conte Até 10 fez uma grande mobilização nacional e no Estado do Espírito Santo desenvolveu algumas ações de impacto. É isso que eu ia perguntar para o senhor. Como é que funciona essa campanha? O senhor disse que é uma aproximação da sociedade, do Ministério Público, chegando mais próximo da sociedade. Como é que se dá isso, doutor? Veja bem, para além de uma entrevista que a gente pudesse dar aqui ou em qualquer outro programa, para além de uma palestra, de repente em algum local com uma certa concentração de pessoas, nós tentamos desenvolver algumas ações de impactos locais bem identificadas. Fizemos, primeiro, uma grande caminhada pela paz, que foi feita na praia de Camburi, com a presença de bastante pessoas, né? Foi um movimento em 2012 ainda, e para depois a gente começar a fazer uma outra ação que foi também, e de lá para cá a gente realizou já terceiro ou quarto ano seguidos, né, que é o Pedalaço pela Paz, que a gente sai aqui de Vitória, atravessa a Terceira Ponte, vai até Vila Velha, volta pela Terceira Ponte e encerra em Vitória. Um movimento que dura uma manhã de um domingo e que se destina a dizer para a população capixaba, olha, nós não queremos a cultura, melhor dizendo, da violência, a gente quer a cultura da paz. Nós fizemos lançamentos no Salão São Tiago, no Palácio Anchieta, nós fizemos lançamentos na UFS, nós levamos palestras em escolas, fomos para o interior do estado, Cachoeiro, São Mateus, Colatina, Linhares, aqui na Grande Vitória fizemos todos os municípios. Houve uma mobilização de diversos promotores, membros do Ministério Público, no estado do Espírito Santo inteiro, para que essa mensagem do Conte Até 10 chegasse nas escolas, chegasse nos locais que eram precisos. Doutor, esse tipo de movimento, de alguma forma, tem auxiliado? A gente percebe que o índice de homicídios aqui no estado tem caído. De alguma forma, esse tipo de movimento do Ministério Público tem contribuído para a diminuição desses índices? Então, algumas pessoas pensam que falar de redução de criminalidade é simplesmente endurecer a nossa política criminal, aumentar o efetivo policial, aumentar o número de vagas na cadeia, né? Uma cultura um pouco antiga, né? De violência pela violência, quase como se fosse isso. O Ministério Público luta, sim, pela aplicação da lei, luta para que quem cometeu um ilícito pague por ele. Mas a gente entende que combater a criminalidade, reduzir o índice de homicídio, não é somente isso. Nós precisamos melhorar, otimizar os nossos recursos que são destinados ao combate da criminalidade junto ao governo e precisamos fiscalizar as ações que são desenvolvidas de segurança pública. Por isso que o Ministério Público participa das reuniões de cúpula de segurança do Estado do Espírito Santo e dos municípios, né, que realizam. E sim, lógico, as ações do Ministério Público elas complementam as ações do governo estadual no sentido de sensibilizar a população para que ela mesma não cometa esses crimes ou para que assim, quando ela queira cometer, a gente ainda consiga ter uma rede mais efetiva, mais organizada, mais otimizada para tentar fazer com que esse objetivo final do criminoso, do homicida, não venha a ocorrer. Agora, doutor, mesmo a gente pensando nessa diminuição do índice de homicídios, a violência aqui no estado do Espírito Santo ainda é muito alta. O que a gente pode atribuir essa violência aqui no Espírito Santo? Primeiro que falar de violência não é falar de criminalidade, a gente precisa distinguir isso. Muitas vezes um ato violento ele é praticado, mas ele por si só não gera um crime. Normalmente, quando a gente fala de criminalidade, a gente pensa dos índices de crimes que foram praticados. Mas o fato é que
A violência ela é tão latente que a gente nem se atenta tão somente mais para os crimes, a gente se atenta para aquilo tudo que conduz a uma atmosfera de agressão, né, em todos os níveis. Para você reduzir violência, você precisa mexer com a cultura de um povo. E mexer com a cultura de um povo, você precisa tratar de alguns aspectos que se referem aos planos sociológicos, por exemplo. Então, assim, olhar para o estágio em que nós estamos hoje de violência é fazer uma perspectiva histórica. A gente precisa olhar lá atrás, né, de onde nós viemos, quem nós somos, para onde, de que forma nós chegamos aqui. Então, nós chegamos aqui, não sei se você sabe, o nome da cidade de Vitória, essa é uma das versões mais fortes, ela ocorre justamente por uma vitória em uma guerra. Correto. Né, entre a Vila Velha, em que nós tivemos então que sair daquela vila e vir para a ilha, né, para Vila Nova, e depois então que se conseguiu uma vitória com os índios, né, aquela Vila Nova se transformou em Vitória. Para além de, e eu não quero aqui entrar, né, diretamente nessa ideia de que quem é que ganhou, quem é que perdeu, mas o que eu estou chamando a atenção é que a nossa formação cultural, ela se deu num cenário de guerra. Já existia a questão da violência presente. Nós somos um povo em que, infelizmente, carregamos sobre nós um histórico de conflitos, ok? Certo. Soma-se a tudo isso, mais recentemente, eu acho que a gente pode colocar aqui uma cultura que ela era formalizada e estruturada num ambiente bem machista, num ambiente duro, num ambiente social autoritário. Isso também deixa pouca margem para diálogo. Isso deixa pouca margem para a gente construir soluções alternativas para os nossos conflitos, que não aquelas que sejam o meu ou o seu, olho por olho, dente por dente. Isso também, de alguma forma, justificaria o alto índice de homicídios de mulheres, né? O feminicídio. Exatamente. Mas perceba que quando a gente fala, por exemplo, do feminicídio, quando a gente fala dos homicídios contra os jovens negros, em todos esses ambientes nós vamos ver, infelizmente, o nosso Estado, né, para além da questão da confiabilidade dos dados de outros estados, porque nós lidamos com dados confiáveis, né, nisso a gente está muito mais seguro do que o que a gente percebe em outros estados. A questão é que o Estado, em todos os níveis, mulher, criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, né, deficiente, negro, branco, índio, pardo, amarelo, nós temos um conflito generalizado. E isso é importante que seja dito. A gente precisa pontuar a criminalidade? Precisamos trazer luz, né? Agora mesmo o mapa da violência de 2016, fazendo uma análise sobre a redução dos dados dos índices de violência nosso no Estado, apontou que houve uma redução maior com a população branca. Isso. E um acréscimo com a população negra. Lógico que a gente precisa analisar melhor isto, porque a gente precisa verificar quais são as nossas fontes e verificar o que está por trás realmente desse acréscimo da população negra. Se é realmente uma espécie de quase genocídio, vamos dizer nesses termos, que o Ministério Público não trabalha assim, né? Mas ou se tem a ver muito com o aspecto da pobreza, né? da população que está à margem dos serviços públicos e por isso mais exposta à violência, né? Mas nós temos, sim, de uma forma geral, um cenário de bastante violência. Mas perceba, então, que para você lutar contra a violência, a gente precisa mudar a cultura. E por isso que o Ministério Público, para além das ações de repressão, porque elas são importantes, é bom que se diga, a gente não vence violência, ao contrário também do que eu costumo dizer, os pacifistas dizem, que seria perfeito se assim fosse, mas é difícil você virar a curva da violência somente com um discurso de paz e amor, saúde e educação. Não quero ser mal entendido nisso, mas o criminoso, ele não é somente aquele pobre,
A gente tem a criminalidade sendo praticada por pessoas que têm muita condição financeira. Exato. Não é praticado só pelaquela pessoa que não tem instrução, o analfabeto. Não, a gente tem vários tipos de crimes que são praticados por pessoas que têm bastante instrução, são PhDs, são pós-doutorados. A gente está vendo isso no cenário nacional. Então, assim, falar de redução de índice de violência, se a gente levar isso, então, para todos os tipos de crime e não concentrar nesses que a gente fala normalmente em homicídio, furto, roubo, latrocínio, estupro, você tem que ampliar bastante o aspecto, assim, né, o objeto de análise e entender que é um fenômeno cultural e que você precisa trabalhar com os aspectos repressivos, sim, né, proporcionais ao dano praticado, mas também com os preventivos, melhor dizendo, para que a gente possa fazer com que essas condutas sejam evitadas. Brigas de mulheres, veja, até hoje a gente tem isso, Rubem, briga de meninas por causa de homem, briga de meninas por causa de boné, por causa de sapato, né? É uma deficiência muito grave na nossa cultura, né, social, né, que se soma com vários outros tipos de fatores, valores e reflexões. São situações aí que a gente realmente precisa lidar e lidar no nosso dia a dia. Eu vou pedir licença ao promotor de justiça, Dr. Pedro Ivo de Souza, e a você que nos assiste, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos logo mais para continuar nessa conversa. Você pode participar do MP com você, enviando sugestões de temas que gostaria de ver aqui por meio da nossa página no Facebook, no endereço facebook.com/MP Espírito Santo, tudo junto, e curte lá a nossa fanpage. E no próximo bloco vamos falar de outros temas que interessam a você, cidadão capixaba, que quer ver os seus direitos respeitados. Nós voltamos já. Estamos de volta com o MP com você, uma parceria do Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa. Hoje recebemos aqui, nos estúdios da TV Alice, o promotor de justiça Pedro Ivo de Souza. No bloco anterior falamos da questão da violência, dos homicídios que assolam o Estado e da campanha Conte Até 10. Neste bloco, vamos saber um pouco mais da atuação do MP e do Centro de Apoio Operacional Criminal, o CACR. Então, Pedro Ivo, como é que funciona esse centro de apoio? Para que ele serve exatamente? Então, o Centro de Apoio Operacionais, eles foram pensados no Brasil, para o Ministério Público Brasileiro, como um órgão de excelência técnica que pudessem auxiliar, estruturar, organizar, pensar, né, e de certa forma também aplicar tudo isso que foi pensado junto às promotorias de justiça, uma política interna e externa do Ministério Público para enfrentamento da criminalidade. Então, enquanto centro de apoio, cabe ao seu dirigente organizar ações que qualifiquem, né, e quantifiquem também a nossa atuação ministerial no combate ao crime. Auxilia, por exemplo, o promotor de justiça que está lá em Ecoporanga e que, de repente, necessita de uma informação, é por aí? Sim, tecnicamente, hoje nós temos 2 documentos que são produzidos pelo Centro de Apoio quando existe uma solicitação, que é um parecer consulta, quando o membro se depara com uma situação de difícil elucidação jurídica, né, na atuação prática dele. Então, ele formula uma consulta ao dirigente do Centro de Apoio, ao Centro de Apoio, e nós formulamos, então, né, uma resposta que, tecnicamente, é o parecer consulta. Então, tratamos do caso apresentado, né, e concluímos por uma solução que pode ser aplicada para aquele caso. Para além disso, se existe uma demanda que é uma demanda geral, abstrata, no sentido, olha, de uma maneira geral estamos tendo dificuldades com este tema. Então, o Centro de Apoio elabora um estudo dirigido para que auxilie o promotor de justiça, o procurador de justiça na sua atuação. Esse estudo dirigido, por exemplo, ele pode ser desempenhado para se saber qual é o perfil de decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo hoje sobre determinado tema. Então, o Centro de Apoio ele tem elaborado, construiu um projeto
né, se chama TJS em Jurisprudência, né, e aí ele tem elaborado estudos bimestrais em que ele revela para o promotor de justiça qual é a tendência de decisão jurisprudencial do Tribunal de Justiça e de cada desembargador sobre determinados assuntos. Isso é dar uma qualidade para o trabalho do promotor que está lá na ponta. E falando desse trabalho do promotor de justiça da área criminal, o que ele faz exatamente, doutor? O promotor de justiça criminal, se a gente for pensar na cadeia do que nós falamos de prevenção e repressão, inicialmente ele vai tratar da prevenção, tentar organizar as forças de segurança pública locais, né, que vão ajudar o enfrentamento da criminalidade, mas também tentar, na medida que ele tem a atribuição, que ele caiba, então, agir, a organizar essas demais ações de saúde, de educação, né, política com relação ao atendimento da criança e adolescente também, pode ser que ele também atue um pouco nisso, para fazer com que a prevenção funcione melhor. Chama a sociedade para dialogar, muitas vezes organiza um conselho municipal de segurança pública, chama as autoridades constituídas para participar dele, né, e construir um ambiente social um pouco melhor. Mas uma vez que o crime é praticado, e aí a gente já vai falar de repressão, primeiro ele acompanha a investigação, né, naquilo que na Constituição está lá como um controle externo da atividade policial. Vai verificar se a investigação está sendo feita de forma adequada e se ela está atingindo os objetivos que precisam ser atingidos. Uma vez que a investigação ela é concluída, o Ministério Público ele faz a denúncia, né, ele apresenta a acusação contra uma pessoa e essa denúncia, essa acusação ela é apresentada ao juiz, que a gente vai ter então um processo, audiências, alguns atos judiciais sendo praticados, para o final, então, a gente chegar a uma sentença. A sentença vindo de acordo com o que o promotor entende, ele concorda com ela e o processo se encerra ali. Não sendo de acordo, ele ainda pode interpor um recurso, buscar uma maior justiça para aquele caso que ele está enfrentando. Então, o promotor de justiça criminal, ele tem um leque de atribuições que não se limitam somente ao gabinete dele, ou a atuação dentro de um fórum de justiça, né? Ele precisa dialogar também com a sociedade para que a gente consiga evitar os crimes, né? E, se acontecer também, fazer com que a gente consiga dar a repressão adequada. Ainda existe em algumas comarcas onde nós temos presídios e o promotor de justiça criminal, então ele tem a responsabilidade de fiscalizar esse presídio para ver se a pena está sendo bem cumprida. Então veja que o promotor de justiça criminal trabalha bastante e trabalha com funções de extrema responsabilidade. Está exposto, né, em muitos momentos a situações que a sociedade em geral não sabe, né, mas muitas vezes fica sozinho fazendo júri até 2, 3 horas da manhã, como já fiquei aqui em Vitória tantas vezes. Sobre isso que eu ia falar agora, doutor, porque o que a sociedade mais tem de noção em relação ao promotor de justiça criminal é exatamente esse trabalho no júri. Esse me parece ser o foco principal do promotor de justiça, a gente pode chamar assim ou não? Tradicionalmente, a sociedade sempre reconheceu o Ministério Público como promotor do Tribunal do Júri. Exatamente, né? O acusador, aquele que está lá com a capa preta. O promotor de né? boa oratória, né, que sabia encantar o público com as suas teses e com a sua voz, com seus recursos, né, eloquência e tudo mais. Hoje em dia também chama a atenção o promotor que trabalha diretamente na repressão dos crimes organizados. Isso também a sociedade costuma identificar bem quem é o promotor que enfrenta mais o crime organizado. Mas o júri, de fato, ainda continua sendo a nossa grande porta, assim, né? Vitrine do Ministério Público para a sociedade. Em algumas cidades do interior, quando nós temos júris, a sociedade vai lá assistir o júri. E lá é, então, onde o promotor de justiça ele ainda tem um desgaste maior. Porque o júri ele tem um ritual que exige pleno conhecimento, astúcia, né, interação sobre tudo que está acontecendo ali e ele então faz com que o promotor dê um trabalho, um retorno mais direto para
sociedade, ela consegue ver ali o início, meio e fim, né? Uma pessoa é apresentada sobre uma acusação, ela é ouvida, o promotor sustenta a acusação, a defesa sustenta a defesa, né? E depois tem a votação pelo conselho de sentença e o juiz depois dá a sentença. É algo que exige bastante como eu disse, muitas vezes o promotor ele fica ali até 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, e depois de condenar 1, 2, 3, 4 pessoas, porque existem júris que são com muitas pessoas, ele pega o seu carro e vai embora para casa sozinho. É assim que é a vida desse promotor do júri, que muitas vezes é marcada por uma certa solidão, né? É um outro lado um pouco sociológico aí, e psicológico da vida. Um viés diferenciado. É um viés diferenciado que a sociedade não costuma conhecer muito, né? Uhum. Mas algo que está dentro da nossa carreira e a gente já sabe lidar com isso profissionalmente também, vamos dizer assim. Tá certo. Infelizmente, doutor, nosso tempo está esgotado. Gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo. Ok. É sempre muito importante falar com a sociedade capixaba. É uma responsabilidade muito grande que o Ministério Público carrega na defesa dos direitos da sociedade capixaba. Gostaria muito que você que está nos ouvindo agora soubesse que o Ministério Público tem se capacitado cada vez mais e tem se empenhado bastante para que a função dele possa cada vez mais ser feita de forma perfeita. Nós contamos muito com o envolvimento e a participação da sociedade para que a gente consiga combater devidamente o crime, para que a gente puna quem tem que ser punido, mas também para que a gente não responsabilize quem não merece responder por um ato que não praticou. O Ministério Público confia na sociedade capixaba e a gente espera que a sociedade capixaba confie no Ministério Público. Tá certo. Nós encerramos aqui essa edição do programa MP com você, uma parceria do Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa, por meio da TV Alice. O nosso entrevistado de hoje foi o promotor de justiça Pedro Ivo de Souza, a quem agradecemos a presença aqui nos estúdios da TV Alice. O prazer foi todo meu. O MP com você fica por aqui, lembrando que você pode sugerir temas para a gente enviando um e-mail para imprensa@mps.mp.br ou pela página no nosso Facebook, facebook.com/MP Espírito Santo, tudo junto. Aproveite para curtir lá. Visite também o nosso site, mps.mp.br. Acompanhe o dia a dia do Ministério Público. Eu sou Rubem Rochel e este é um trabalho da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Aguardamos por você. Até a próxima.